Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem. A família de vocês, obviamente, também espero que estejam passando, digamos assim, com força essa situação de isolamento social, que todo mundo está tenso. Mas enfim, vamos para o que interessa. Como eu sempre faço, para encerrar o ciclo de conteúdos para um exame específico, para uma avaliação específica, nesse caso, a avaliação parcial da segunda unidade, eu passo uma série de atividades, na verdade, uma série de questões específicas dos temas que nós trabalhamos durante esse ciclo. O tema, quem obviamente está acompanhando de maneira mais atenta, é Brasil no século XXI e a regionalização do território. Sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Essa questão do tamanho do que vocês merecem. Tô brincando, viu? Tá. Unicentro 2006. A macrorregião de povoamento consolidado corresponde ao que se denomina vulgarmente de Arco do Fogo ou Arco do Desmatamento, grande arco onde se expandiu a fronteira desde a década de 70, envolvendo a Amazônia Extremo Oriente, Belém, Sudeste e Leste, o Pará até Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. O Arco do Fogo é hoje uma área de povoamento consolidado, que já fez parte do tecido produtivo nacional. Que já faz parte do tecido produtivo nacional. A Amazônia Central, antigamente chamada de Amazônia Oriental, compreende o restante do estado do Pará, até a rodovia Porto Velho-Manaus. Esta é a região mais vulnerável, porque aí se encontram as grandes frentes de expansão. Tá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Amazônia, é correto afirmar o que exatamente? Letra A. O texto refere-se às áreas da Amazônia que estão conectadas ao complexo mineral de Carajás e ao chamado complexo da soja. Ambas são áreas de grandes investimentos articulados à modernização da estrutura produtiva. Letra B. O conjunto das duas regiões é conhecida como a Terra do Meio, sendo um miolo de terra cercado por terras indígenas e pertencentes à União. É uma área que concentra muitos conflitos entre fazendeiros que lutam para o fim de sua preservação, a fim de incluí-las no circuito da especulação fundiária. Letra C. São duas áreas que se encontram em franca expansão, servindo de modelo para o projeto de crescimento econômico brasileiro, pois apresentam uma forte dinâmica econômica e uma considerável implementação de distribuição de renda. Letra D. Devido à forte devastação da floresta latifoliada, ambas se constituem imensos vazios de baixa importância produtiva, resultando em preservações para que as leis brasileiras sejam acionadas em favor da recuperação das áreas degradadas, sob pena de efetiva intervenção internacional nas áreas citadas. Letra E. Correspondem às áreas de maiores indicadores de urbanização do Brasil, onde tem mais cidades e um maior contingente populacional, né? Devido ao forte impacto gerado pelo funcionamento da Zona Franca de Manaus. E, é claro, também da Companhia Vale do Rio Doce, perdendo apenas para os índices das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Sem muita demora, vamos ver qual a alternativa correta. É a letra A. Tá, não sei quem já acompanhou alguma série, alguma notícia, mas a Serra não, como é o local de mineração de Carajás é um dos mais famosos, ficando no Pará. Mato Grosso, que é famoso por suas grandes plantações de soja, né? Vamos para a segunda questão. Analise as afirmativas sobre a divisão regional do Brasil, colocando entre parênteses a letra V de verdadeiro, você já sabe disso, e F de falso.
A seguir assinala a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos ver essas proposições, os três textos. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi criado no governo de Getúlio Vargas. Quem acompanhou minha aula sabe objetivamente se isso está correto ou não, com a finalidade de conhecer melhor o território nacional e os dados estatísticos da população brasileira. Para tanto, foi necessário considerar as enormes diferenças existentes nas diversas áreas do Brasil. Próxima. A região Sudeste foi criada na divisão regional do país de 1969, que passou a adotar o critério de regiões homogêneas, fazendo também desaparecer a antiga região Leste, o que incluiu os estados da Bahia e de Sergipe na região Nordeste. Próximo. A atual divisão regional, baseada em macro-regiões homogêneas, manteve as mudanças operadas a partir da Constituição de 1988, e o estado de Goiás desmembrado e o surgimento do estado de Tocantins, isso é verdade, passando a integrar a região Centro-Oeste. Vamos ver qual a alternativa correta. É a letra B. Por que a terceira proposição é incorreta? Porque Tocantins foi integrada à região Norte e não à região Centro-Oeste. Terceira questão. A partir da década de 1990, a economia do Brasil conheceu a intensificação ou consolidação do neoliberalismo, de forma que um de seus principais efeitos no que diz respeito à oferta de empregos foi o quê? Letra A, o aumento da força sindical, ou seja, a organização trabalhista agindo com mais empenho. Letra B, a terceirização dos serviços, a diminuição do exército de reserva, que exército de reserva está entre aspas, porque se refere a trabalhadores. A elevação da oferta de trabalho, o decrescimento do número de horas médias trabalhadas. A alternativa correta, letra B, terceirização dos serviços, ou seja, cada vez mais a privatização, que é uma das prerrogativas do neoliberalismo, fez com que o terceiro setor avançasse. Tanto serviços que eram prestados pelo Estado, que passou a ser executado por empresas privadas, como a própria empresa privada terceirizou serviços, como por exemplo o transporte dos funcionários, que contratou outra empresa especificamente para isso. Quarta questão. A organização do território de um espaço nacional, assim como as relações de produção, refletem a natureza do sistema social e político. Observe a organização do território do espaço nacional. Ele reflete a natureza do sistema social e político, que comanda as relações de produção desse território. Nesse sentido, é correto afirmar o quê? Letra A. A organização do espaço brasileiro, para ser entendido, requer a compreensão tanto do processo de desenvolvimento do capitalismo internacional em sua expansão, quanto das especificidades desse sistema na formação social brasileira. Todas as alterações, problema de dicção, tá vendo? Nas formas de dependências que o poder latino-americano conhece estão ligadas ao rompimento dos laços construídos historicamente, porém somente dependência econômica se mantém. Letra C. O subdesenvolvimento latino-americano é consequência direta da característica tipicamente tropical desse continente e do estágio primitivo de suas populações autóctones. O desenvolvimento econômico, social e político do território brasileiro tem sua origem nas políticas nacionalistas implantadas no período colonial. O território está formado por uma sociedade constituída principalmente por uma maioria com alto poder aquisitivo, né? É isso mesmo no Brasil, e uma minoria com baixo poder aquisitivo. Tá, sem mais delongas, opção correta é a letra A. Realmente, tem que se compreender a relação social, econômica e política do Brasil a partir de uma perspectiva histórica, tanto como fruto de uma relação internacional, como essa relação e suas especificidades internas, as relações econômicas especificamente brasileiras. Quinta questão. O critério adotado na divisão regional tem por referência o quê? Quais são os critérios que estabelecem uma divisão regional? A base física territorial, onde se destacam as bacias hidrográficas, ou seja, só rios. Os aspectos demográficos, população, considerando-se a distribuição da população brasileira. Letra C.
o setor secundário mediante o número de estabelecimentos industriais. Letra D, as características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Letra E, os elementos de ordem natural relacionados aos tipos climáticos. Quem estudou já sabe qual é, né? Letra D, lindos. Características socioeconômicas, ou seja, especificidades que fazem parte da economia daquele lugar, das relações sociais que está ligada à economia, relativas à população e às atividades produtivas. Esse é um dos critérios. Todos os outros foram muito específicos. Sexta questão. As regiões brasileiras exercem diferentes papéis no que diz respeito à divisão interregional do trabalho, ressaltando-se que a região Sudeste, coordenando o mercado nacional, caracteriza-se por ser exportadora unicamente de produtos provenientes do setor primário. Tá, quem estudou sabe, enfim. A região Sul desempenha um papel eminentemente industrial como fornecedora de produtos do setor secundário. A região Norte caracteriza-se pela exportação de matérias-primas de origem diversa, com destaque para os minérios. Letra D. A região Nordeste, mesmo com seus problemas endêmicos, consegue ser fornecedora de alimentos para a força de trabalho de outras regiões. Letra E. A região Centro-Oeste caracteriza-se principalmente pela exportação de produtos agrícolas, com destaque para o cacau e o fumo. Vamos ver qual a alternativa correta. A região Norte, letra C. Como falei, na região dos Carajás, também tem mineradoras no Amazonas. As outras alternativas são incorretas. A região Nordeste realmente fornece alimento para as demais regiões, mas a principal região agrícola é o Centro-Oeste. Sétima questão. Um conjunto composto por algumas das economias em desenvolvimento que apresentaram melhorias nas suas economias ao longo dos últimos anos e combinam uma grande atratividade para investidores estrangeiros. Esses países organizaram-se informalmente, ou seja, não tem nada oficializado, por meio de uma sigla. Recentemente criaram um banco de ajuda monetária para os países periféricos, em desafio, claro, ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. O texto acima refere-se a qual grupo? Está bem fácil. Ao G20, grupo de países emergentes, ao Mercosul, bloco econômico formado por países em desenvolvimento, ao BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ao MST, formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e a Turquia. Quem sabe, né? Quem estudou sabe que a letra C é o BRICS, que está empacado, né? Ainda mais com esse contexto do Covid-19. Oitava e última questão. A inserção política brasileira no sistema político-econômico internacional pode ser considerado modesto, em oposição às suas dimensões geográficas e demográficas. Constitui obstáculos a uma participação mais efetiva do Brasil no arranjo geopolítico mundial. Quais fatores? Na verdade, o que vocês vão escolher, o que é que está correto e incorreto, né? As crises políticas e econômico-financeiras são obstáculos aos ajustes do país, às transformações e à dinâmica do capitalismo internacional. As dificuldades em estabelecer políticas públicas de inserção social coerentes e objetivas geram contradições que enfraquecem a posição do Estado em suas relações internacionais. Terceira proposição. A relativa marginalização do país quanto a investimentos diretos de capital estrangeiro confirma essa posição menos privilegiada no arranjo geopolítico mundial. Quarto. Os passivos sociais e ambientais historicamente produzidos materializam-se na estrutura social e espacial do país, refreando possibilidades de crescimento econômico rápido e maior competitividade externa. Marca a alternativa correta. Qual seria? Letra C, lindos. Todos estão corretos. Não, brincadeira. Com exceção do... É isso mesmo, todos estão corretos. Eu estava achando que tinha... Meu Deus do céu. Desfaço que ninguém percebeu. Todos estão corretos. Realmente o Brasil tem todos esses impasses para conseguir galgar como um país de fato inovador, que é o
principal fator que faz um país ser de primeiro mundo, é ser um país inovador. Tá, sendo assim, eu dou por encerrada a aula de hoje e até a próxima. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.